Brandão Lima Neto, né, Lauro? É meu amigo, neto de filho de um amigo nosso também, a mãe dele também é nossa amiga, e a gente deve responder dizendo que essa questão da fake news não é algo simples de combater, é algo muito complexo, muito complexo. Nós temos que falar em dois enfoques. Naquela macro situação de uma eleição presidencial, de uma eleição geral, que a gente tem a convicção, a certeza mesmo, de que verbas bilionárias foram arrecadadas para financiar aquele esquema. Hoje já há estudos que mostram, inclusive, os algoritmos que permitem a disseminação das notícias falsas através de robôs, né? Mas eu penso que a pergunta do Lauro Brandão Lima Neto é mais direcionada para a questão local. Nós vamos, com certeza, enfrentar isso nas eleições municipais. Nas eleições municipais, nós teremos que identificar, nós temos hoje já alguma legislação, na verdade, embrionária, mas nós já temos legislação dos crimes cibernéticos. E nós temos que enquadrar tudo isso nos crimes cibernéticos. Nós temos outra ferramenta que eu considero importante para combater as fake news, perante os veículos que divulgam essas notícias falsas. Veja só, um jornal bem conceituado, uma emissora de rádio ou de televisão bem conceituada, ela se prestaria a divulgar fake news e perder a sua credibilidade, a sua audiência? Eu acho que a gente tem que trabalhar esse lado, né, de que nós não acreditamos que, especialmente em eleição para prefeito e vereador, que os grandes meios, aqueles grandes sistemas de comunicação, aqueles que têm um alcance maior de formar opinião pública, que eles coloquem em jogo, coloquem em xeque a sua credibilidade divulgando notícias falsas, divulgando fake news, porque a mentira, falando numa linguagem bem popular, a mentira tem pernas curtas. E aquele instrumento, aquele meio de através das suas associações, nós temos a Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, a ACERT, nós temos tantas outras associações, para que a gente possa fazer uma campanha, desde já, de conscientização de que não vale a pena, no balanço de custo-benefício, não vale a pena você perder a sua credibilidade disseminando indiscriminadamente fake news. E, por outro lado, nós temos que nos capacitar, desde já, nós temos, de vez em quando, a função eleitoral também exercida pelo Ministério Público aos promotores eleitorais, né? Os promotores eleitorais, eles já estão realizando, nesse período de pandemia, de coronavírus, de Covid-19, nós estamos fazendo esses cursos
online, remotamente, mas já estamos fazendo cursos para nos capacitar, nos preparar para combater e utilizando outra analogia, a analogia do jogo de futebol. A gente sabe que um juiz de futebol, se logo no início da partida ele já distribui cartão amarelo para aqueles que estão se portando mal, que estão batendo indevidamente, de acordo com as regras do futebol, você controla o jogo. Desde que você já aplica os cartões amarelos ali no início do jogo. E o que a gente está sentindo nesses encontros, nessas discussões, é que a Justiça Eleitoral estará atenta para aplicar, entre aspas, usando essa analogia do futebol, aplicar esses cartões amarelos no início do jogo e para que a gente não tenha esse dissabor das pessoas sendo enganadas, né? Sendo ludibriadas através de notícias falsas. Porque os meios de comunicação, e nós temos agora com as redes sociais, porque com toda certeza aquelas pessoas que estão agora pensando em fake news não estão pensando em emissora de rádio, não estão pensando em emissora de TV, estão pensando em redes sociais, as redes sociais. Mas as redes sociais também há hoje um instrumental para você identificar a fonte de onde é que está originariamente saindo aquelas notícias falsas. E coibir, e aplicar esse cartão amarelo no início do jogo, porque há o efeito pedagógico. Quando você pune severamente, a pior coisa é a impunidade. A impunidade, ela como que encoraja, ela incentiva, ela estimula quando há impunidade. Ao contrário, quando você pune severamente aqueles que estão disseminando indiscriminadamente, desonestamente, inescrupulosamente notícias falsas, fake news, quando você faz isso logo no início, pune e aplica a lei assim, numa meia dúzia, numa dezena, você automaticamente desestimula, você inibe e praticamente essa conduta passa a não existir. Perfeitamente. Você que está chegando agora, nós estamos recebendo o doutor Zé Arteiro, falando tudo aí sobre promotoria de justiça, esse grande profissional aí. Desde já lhe adianto, o doutor Zé Arteiro estava muito ansioso para recebê-lo aqui na nossa série. Você que é o grande expoente aqui da nossa cidade, certamente serviu de espelho para mim. Sou amigo pessoal aí dos seus filhos também, então é um prazer sempre recebê-lo aqui na nossa série. Espero que possamos também fazer outras lives por aí. Doutor Zé Arteiro, duas perguntas aqui nesse mesmo sentido. O colega Antônio Luiz, ele faz até uma pergunta bem pertinente aqui, eu vou aliar com uma pergunta que eu já tinha. Recentemente, até está lá no meu canal no YouTube, youtube.com/advogado Maxinário, você pode estar acompanhando lá. Eu postei recentemente um vídeo sobre uma audiência que fiz por videoconferência, uma nova prática aí da justiça aí em todo o Brasil, essa especificamente no TJ do Ceará. E acabei até falando lá que eu acho que é um caminho sem volta, ou seja, mesmo após a pandemia, nós estaremos aí com as audiências por videoconferência a serviço do cidadão e dos advogados também. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa relação do Ministério Público, de como está atuando nesse período de pandemia, como é que está essa questão de videoconferência, se o senhor está familiarizado, como é que o senhor está achando toda essa atuação. E nesse sentido, o nosso internauta aqui, Antônio Luiz, faz uma pergunta bem pertinente. Inclusive, Antônio Luiz, um abraço para você aí. Gostaria de saber como o MP está fiscalizando o repasse das verbas para os estados e municípios atuarem no combate ao Covid-19. Inclusive, agora, recentemente também, nós temos a atuação da Polícia Federal, fiscalizando aí os governos do Ceará, de outros estados aí, sobre os recursos para combate ao coronavírus. Queria que o doutor Zé Arteiro também falasse um pouco sobre essa questão. Muito pertinente.
a nossa Procuradoria-Geral de Justiça, o nosso Procurador-Geral, o doutor Manuel Pinheiro de Freitas, meu grande amigo pessoal, ele constituiu logo no início do mês de março, ele constituiu um grupo especial de combate ao coronavírus. E esse grupo ele foi crescendo em diversas ramificações e eles foram elaborando minutas de recomendações. Mas a recomendação é um instrumento jurídico, é um instrumento que está previsto na lei orgânica do Ministério Público. A recomendação, para que os nossos internautas possam entender, é algo que você encaminha para a gestão pública. Nós encaminhamos essa recomendação para a gestão do município de Crateús, para que eles hajam assim. Se não, haverá a sanção. Nós vamos, então, imediatamente ajuizar a ação para coibir aquela distorção. E assim tem sido em todos os segmentos. Nós, por exemplo, nós temos agora, recentemente, feito um trabalho muito significativo nas instituições de longa permanência para pessoas idosas, porque as pessoas idosas são grupos de risco, não é? E a gente sabe que tem sido enviado insumos, recursos para essas instituições de longa permanência para pessoas idosas, para pessoas com deficiência, e o Ministério Público tem que acompanhar, tem que fiscalizar. Agora, recentemente, a última notícia que nós tínhamos 72 comarcas que já instauraram formalmente os procedimentos específicos para acompanhar esses recursos que estão sendo repassados aos municípios para o combate à pandemia do coronavírus. E por que esse acompanhamento, esse monitoramento é mais importante agora? Porque, devido à decretação do estado de calamidade, os gestores, eles ficam desobrigados de processos licitatórios. Eles não fazem nenhuma licitação, não é? Então, cresce em importância, em relevância, o acompanhamento do Ministério Público. E esse acompanhamento, a gente tem que formalizar, nós instauramos o procedimento e começamos a requisitar documentos. E quando nós recebemos e quando há indícios de irregularidades, nós podemos agir da forma que eu, inclusive, já citei, para que não aconteça situações de que gestores, nós não estamos dizendo que é o nosso, que é o local, mas gestores por aí, assim, inescrupulosamente, numa situação dessa, numa situação em que muitas vidas humanas estão sendo desperdiçadas, nós estamos enfrentando tempos desafiadores e, mesmo assim, gestores inescrupulosos utilizam esse dinheiro, que poderia salvar vidas, utiliza esse dinheiro para fins escusos, não é? Está aproveitando dessa situação de que não há necessidade de instauração de procedimento licitatório. Então, alguém pode dizer, mas vocês vão enviar um simples ofício para o prefeito e acham que isso vai resolver? Porque quando o ofício chega lá, ele pode até fazer um gracejo, debochar com o Ministério Público e dizer, arruma aí esses documentos e manda para aquele jumento de gravata, né? Como já tem acontecido. Eles dizem, né? Arruma, porque aí eles podem
maquiar, eles podem forjar documentos. Perfeitamente. E aí manda tudo bonitinho para o Ministério Público. Então, a meu sentir, o correto era a gente utilizar, em parceria com o Poder Judiciário, usar os mandados de exibição. Mandados de exibição de documento. Em que você chega de surpresa e pede aqueles documentos para serem exibidos, porque nós temos hoje portal de transparência. Se você for na internet, você sabe exatamente qual foi o valor que foi transferido, que foi repassado para determinado município, e você já faz com esse mandato de exibição, eles têm a obrigação de mostrar, de exibir, e você já levaria, então, também mandados de busca e apreensão, como nós realizamos num determinado município aqui da região, para apreender documentos que são provas para poder responsabilizar esses gestores inescrupulosos que estarão desviando recursos, se aproveitando dessa situação de calamidade. Perfeitamente, doutor Zé Arteiro. É uma boa saída aí, né? Uma solução do doutor Zé Arteiro sendo pioneiro aí também, sempre nesse sentido aí na atuação do Ministério Público. Doutor Zé Arteiro, nessa expansão de crescimento, eu costumo dizer que o Ministério Público hoje ele é quase um salvaguarda da sociedade. Então, nessa expansão de crescimento, e aí eu particularmente, não sei a visão que o senhor tem, mas eu atribuo muito a Operação Lava Jato também. Eu acho que a Operação Lava Jato ela determinou um antes e um depois do MP. Eu acho que o MP ganhou uma visibilidade enorme após a Operação Lava Jato. Claro que como órgão da Justiça, como órgão importantíssimo, já era extremamente salutar. Entretanto, agora, com a Operação Lava Jato, cada vez mais passou a figurar nessa questão central aí, da população, na questão central, a sociedade realmente olha muito melhor para o Ministério Público. Eu queria que o senhor falasse dessa expansão do Ministério Público. O que o senhor acha? Se o senhor concorda com essa opinião? O que o senhor acha dessa nova expansão do Ministério Público? Que vocês realmente agora aí são verdadeiros seguradores. Nós temos até, doutor Arteiro, em muitos estados aí do Brasil, por isso que foi lá atrás a minha pergunta sobre a questão política. Nós temos muitos procuradores aí, temos muito membros do Ministério Público também sendo alçados a verdadeiros artistas, a verdadeiras figuras, dando entrevistas em jornais, inclusive sendo aí atores, inclusive aí do nosso cenário nacional. O que o senhor acha sobre essa expansão do MP e se concorda com essa opinião de que a Lava Jato traçou um antes e um depois da promotoria? Nós devemos tudo isso, Marcos Nairo, nós devemos tudo isso à Constituição de 1988. Ela transformou, houve uma verdadeira metamorfose daquele antigo Ministério Público, o Ministério Público que, inclusive, chegava a representar os interesses do Estado. Hoje nós temos as prerrogativas de fiscalizar o Estado, de movermos ações contra o Estado. E ao falar no Estado, nós estamos falando nos 3 entes federativos, União, Estados e municípios. O Ministério Público hoje está legitimado para mover ações contra a União, contra o Estado, contra o município, contrariar esses interesses. E sabemos muito bem que foi exatamente após a Constituição de 1988 que a cultura da impunidade, de que se viu governadores indo para a cadeia, deputados federais indo para a cadeia, senadores indo para a cadeia, a partir desse poder-dever, não é, a gente deve dizer poder-dever, né? Não é só poder, é um poder-dever do Ministério Público, de agir dessa forma para o bem da sociedade. O Constituinte, ao estabelecer as prerrogativas do Ministério Público, ao estabelecer as atribuições institucionais do Ministério Público, ele o fez no sentido de criar uma espécie de quarto poder. Nós temos o Poder Judiciário,
nós temos o Poder Legislativo, nós temos o Poder Executivo, mas nós temos o Ministério Público para fiscalizar todos eles, né? Há ainda muita gente que acha que o Ministério Público é um órgão auxiliar do Poder Judiciário. Não, é equivocado, né? O doutor Marcos Nairo, naturalmente, já sabe disso. É equivocado. O Ministério Público é uma instituição independente e isso está dito no próprio artigo 127 da Constituição Federal, em que coloca o Ministério Público como função essencial à justiça. Nós somos uma função essencial à justiça, mas somos independentes. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Quer dizer, a função jurisdicional quer dizer o quê? Jurisdicere, no latim. Dizer o direito, não é? Função jurisdicional é a função de dizer o direito, não é? E o Ministério Público é um instrumento, uma instituição essencial a essa função. E também tem o dever de defender a ordem jurídica, o regime democrático. Dever de defender o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Esse artigo 127, ele resume o papel do Ministério Público na sociedade, né? E é uma imensa responsabilidade, a gente tem essa consciência de que você tem toda a razão quando diz que a nossa carreira, tanto na advocacia, no Ministério Público, na Defensoria Pública, na magistratura,